surtou, gritou nomes e vai delatar. Quem me chamou a atenção para esse debate foram segmentos do PT, segmentos da esquerda, pragmáticos, preocupados com o efeito eleitoral dessa decisão. Eu não estava acompanhando, confesso, aqui nos últimos dias, porque estava às voltas com o caso Master, e fui procurada por diversas fontes desses segmentos preocupados, porque, do ponto de vista político-eleitoral, qual que é a grande preocupação dessa turma? Ora, qualquer casca de banana, qualquer tipo de brecha vai ser usada como munição pela oposição para fazer campanha contra o presidente Lula. Eu fui, depois que eu fui acionada, e fui ouvir a turma da direita. E aí me falaram, você já viu os vídeos que estão circulando? Aí eu fui olhar, entrei nas redes sociais, e caí num vídeo do Nicolas, deputado Nicolas, com muitos seguidores, que sempre faz muito barulho nas redes sociais, falando desse assunto. Qual que é o meu ponto aqui? Esse assunto já dominou a discussão da semana. Agora, a esquerda sai perdendo porque essas alegorias dessas lutas, que é o banheiro unissex, que é a linguagem neutra, etc., etc., é rejeitado por 90% da população, o que não significa... Não, desculpa. O governo sabe tanto disso que você está falando, que foi que eu abri o debate, que o Lula fez uma vacina e vetou a história da linguagem neutra. Que já sabia que ia vir todes nas eleições. Eu ouvi isso dentro do governo, não ouvi isso na oposição. Quem me chamou? Érica Hilton é um cabo eleitoral extremamente eficiente de Flávio Bolsonaro. Extremamente involuntário, mas extremamente eficiente. Várias mulheres, inclusive que se apresentam como feministas, ginecologistas, usaram a frase que Érica Hilton biologicamente é um homem. Isso é fato. Não é só uma frase factual. Biologicamente é um homem. Ela processa. Ou seja, do ponto de vista dela não há debate, mas ela exige a repressão estatal a quem utilizar essa frase. Ela também faz essas menções às imbecis, né? Ela é extremamente autoritária desse ponto de vista. E ela é uma identitária fanática. E isso é campanha eleitoral para Flávio Bolsonaro. Não é um fenômeno só brasileiro. No mundo inteiro, as políticas identitárias, ainda mais quando levadas aos seus extremos, tiram votos da esquerda, dos partidos progressistas, de centro-esquerda, etc. E oferecem votos para partidos conservadores, para partidos de todo o espectro da direita, né? Desde a direita moderada até a direita mais radical. Isso é um fenômeno que acontece na Europa, isso é um fenômeno nos Estados Unidos, isso é um fenômeno na América Latina. Nos últimos meses, essa conversa, esse diálogo muito próximo do presidente Lula com o Donald Trump no tema organização criminosa. E cabe até a gente fazer um contexto para a gente entender o que está acontecendo agora. No fim do ano passado, o governo Lula, o presidente Lula, conversou com o Donald Trump, inclusive ali por telefone, e apresentou a ele medidas que o Brasil já vem adotando para combater as facções criminosas, como, por exemplo, levou ali ao conhecimento do presidente norte-americano a questão do Brasil, aquela operação voltada para combater ali a questão dos combustíveis, que havia indícios da participação de organizações criminosas, né? Inclusive uma das maiores operações do país, então levou ao conhecimento essa medida e de tudo que o governo vem fazendo aqui nacionalmente para poder combater as facções criminosas. O que os diplomatas estão dizendo agora, e essa é a informação nova, é de que o governo americano apresentou ali alguns pontos também para o governo brasileiro, e o que está confirmado, e segundo os diplomatas, é que o Brasil não deve aceitar, por exemplo, como já acontece em El Salvador, receber ali presos lá dos Estados Unidos. A principal alegação do governo brasileiro é de que não há nenhum tipo de legislação que permita que o país receba esse tipo de preso. Outros pontos também que foram colocados pelo governo norte-americano têm a ver com a apresentação de um plano, e aí o Brasil deveria apresentar um plano ali aos Estados Unidos para eliminar as facções criminosas, entre elas o PCC e Comando Vermelho, o compartilhamento também de informações, incluindo dados biométricos de estrangeiro procurando refúgio aqui e também refugiados no país, e por fim a intensificação do intercâmbio de informações sobre transações em criptoativos. Vocês imaginam o que isso tudo está acontecendo? Tem dois personagens principais, um é o Vorcaro, claro, e o outro é Ciro Nogueira. Muita gente não sabe o que aconteceu. Meus amigos, vou falar para vocês rapidamente 1 minuto. Se fosse para continuar roubando de velhinho, não teria problema nenhum. Estaria o Andrei tomando uísque junto com o Gonê, com essa turma toda. Você sabe o que aconteceu, qual foi o movimento equivocado que eles fizeram para poder gerar essa crise toda? Vou contar para vocês. O Ciro Nogueira fez uma emenda para poder aumentar o fundo garantidor de 250 mil para 1 milhão. O que é o fundo garantidor? Não é entidade pública, não, é entidade privada. Entendam isso. É uma entidade privada sustentada por quem? Justamente pelos bancos. Eles estavam metendo a mão no bolso dos outros banqueiros. Aí os outros banqueiros falaram, opa, peraí, aí não. E aí deu isso tudo que vocês estão vendo. Prestem bem atenção. Quando eles mexeram com o dinheiro dos outros banqueiros, deu a crise. Mas quando mexe com o dinheiro do povo só, não tem crise.
É isso que a população precisa entender. Ou seja, o povo precisa aprender a ter a vergonha na cara e a dignidade e a exigência dos outros banqueiros. Na hora que o povo passar a valorizar o seu dinheiro, como os banqueiros fazem, vocês podem ter certeza que vai estourar um monte de crise e esse país vai ser mais transparente. Daniel Vorcaro trocou os advogados de defesa após o Supremo Tribunal Federal manter a prisão. Então, o banqueiro contratou o advogado José Luiz Oliveira Lima, conhecido como Juca, para enfrentar o processo no STF após a decisão da segunda turma da Corte de mantê-lo preso em penitenciária de segurança máxima em Brasília. A entrada do advogado no caso abre uma nova etapa da defesa e eleva as expectativas por uma delação premiada. O escritório do criminalista Pier Paolo Bottini deixa de responder por Vorcaro a partir de agora. Juca, que agora assume, então, a defesa de Vorcaro, já atua, no caso, na defesa do fundador e ex-presidente da Reag Investimentos, João Carlos Mansur. O SBT News apurou que ele seguirá como advogado de Mansur. Tanto a Reag quanto o Master tiveram liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central por suspeita de fraude. A Basília traz ainda que, acostumado a conduzir processos de grande relevância no STF, José Luiz de Oliveira representou o ex-ministro Braga Neto no julgamento da tentativa de golpe e também advogou para o ex-ministro José Dirceu, no caso do Mensalão. César Feitosa, eu queria só te ouvir rapidamente sobre isso, porque sei que... Vorcaro enlouquece na prisão, soca a parede e grita o nome de autoridades. Quais serão essas autoridades que ele tem gritado o nome enquanto surta dentro da prisão? Bom, segundo a revista Veja, o Vorcaro precisou ser levado às pressas para atendimento médico no Presídio Federal de Brasília, onde ele está, presídio de segurança máxima, porque quando ele soube que o STF manteve por maioria a sua prisão, ele surtou, ficou loucaço e começou a esmurrar a parede até que as suas mãos começaram a sangrar e ele teve de ser recolhido para o atendimento médico. Só que enquanto, segundo a revista Veja, enquanto ele socava a parede, ele gritava o nome de algumas específicas autoridades, todas elas dentro da sua lista de pagamento, como nós ficamos sabendo nos últimos meses, essas autoridades todas que ele, de alguma forma ou de outra, pagava, direta ou indiretamente. Bom, o primeiro passo, meus caros, é que olha o poder desse cara, olha com a influência desse cara, olha como ele esperava que essas autoridades o livrassem da cadeia, olha como ele tinha expectativa e grande, talvez tivessem até prometido a ele que o STF o livraria nesse julgamento, que a segunda turma livraria a barra do Vorcaro. Se ele ficou bravo, é porque a expectativa dele é de que o julgamento na segunda turma fosse para salvá-lo. Portanto, meus amigos, a pressão que a gente tem feito, a pressão que a velha imprensa que até ontem estava cega, a pressão que todos vocês que escutam, compartilham esse vídeo fazem diariamente, tem surtido efeito. Se estivéssemos calados, se estivéssemos silenciados, se nada houvesse de ruído sobre o julgamento do Vorcaro na segunda turma, talvez realmente a segunda turma livrasse o Vorcaro, como inclusive se cantou a bola por aí. Uns disseram que o Gilmar Mendes seria acompanhado pelo Nunes Marques, outros que seria acompanhado pelo Fux, enfim, o fato é que ele não foi acompanhado por ninguém, se é que o Gilmar vai votar para livrar o Vorcaro. O ponto é que funcionou a pressão. Essa é a primeira questão. A segunda questão, meus amigos, é que esses nomes que ele gritou são os futuros delatados. Pode apostar. Eu aposto, inclusive, que dentre esses nomes que ele gritou, deve ter gritado o nome Alexandre, deve ter gritado o nome Toffoli. Não tenho quase nenhuma dúvida disso. E é muito provável, repito, que os nomes que ele gritou, os nomes que ele mantinha na folha de pagamento dele e esperava alguma devolutiva, porque boa parte dessas pessoas que ele mantinha na folha de pagamento não fazia nada, né? Nada. Vejamos aí o tal contrato bem mal explicado da esposa do Moraes. Então, é possível que esses nomes sejam os delatados. No mesmo dia que o Vorcaro trocou de advogado, foi o dia que ele surtou. E ele, provavelmente, em represália a não ter sido acolhido por essas pessoas que ele pagava,
ele agora vai delatar. Trocou de advogado para poder delatar. Não tenha dúvida. Saiu o Bottini e entrou o José Luiz Oliveira Lima, o Juca, que já fez delação de Léo Pinheiro da OAS na Lava Jato e que, vejam só, também delatou o Toffoli. Os poderosos em Brasília vão precisar agora realmente se cuidar. Ou eles tomam um Rivotril, ou eles se acalmam de alguma outra forma, porque vai feder nos próximos dias. Olha, é 95% de chance de que vá ter delação. Não sei se vai ser tudo isso que a gente imagina ou uma delação light, mas que vai ter, é praticamente certeza que vai. Se você gostou desse vídeo, gosta das minhas análises, vou te fazer um convite. Vá na descrição aqui do vídeo, agora que ele acabou, e clica no link que tem lá. O link é para minha comunidade, chamada Bússola. Entra lá, veja o que é e venha fazer parte. É um convite que eu te faço. Parece que o universo decidiu conspirar contra o Lula agora nessas eleições. O universo ou até uma interferência divina. Nós estamos vendo um candidato à presidência sentado na cadeira presidencial com uma rejeição recorde, sofrendo escândalos do filho dele roubando dos velhinhos, dos seus ministros roubando dos velhinhos, dos membros do seu governo recebendo dinheiro de um mafioso, né, um gangster, que é o Daniel Vorcaro, o Correios com rombo de bilhões e bilhões de reais, as estatais quebradas, a economia se destruindo a cada dia. E para piorar, Lula tem um novo problema agora que o deixou desesperado. Eles descobriram que os caminhoneiros estavam pensando em fazer uma greve geral no Brasil devido à alta do preço do combustível. Lula entra em desespero total. E aí o que a Petrobras faz 2 dias depois? Preço médio do diesel sobe 11,8% nos postos e chega a 6,80%, diz a Agência Nacional do Petróleo. Levantamento vale para o período de 8 a 14 de março e ainda não reflete desconto anunciado pelo governo federal. O que o Lula decide fazer? Ele sabia que a Petrobras, né, ia aumentar, o preço do diesel ia aumentar absurdamente, aí ele decidiu tirar o PIS e COFINS do combustível, que são impostos federais dos combustíveis. Só que tem uma coisa, ele decide fazer isso por decreto. Enquanto Bolsonaro, em 2022, ele colocou o Congresso para votar. Naquela época, o TSE falou que o que o Bolsonaro estava fazendo é crime, sendo que estava sendo votado pelo Congresso. Lula quer fazer na canetada, monocrática, mas eu não vejo o TSE nem o povo do STF reclamar do que o Lula está fazendo. Mas não adianta nada. O resultado já chegou na bomba e o pessoal está vendo o que o governo está fazendo. Olha só como que está em Roraima. Olha, esse é o preço da gasolina em Roraima, R$ 8,20. Beleza? Agora vamos passar para essa aqui, ó. Por que as pessoas não andam? A solução do Lula para o aumento do preço da gasolina. Lembra quando ele falava que se você for no supermercado, se tiver caro, o que era para você fazer? Se tiver caro, não compre. A solução do Lula para a gasolina, para o diesel, para o combustível caro, é ande a pé. Se tá caro, ande a pé. E aqui ele faz um discurso motivacional tentando convencer as pessoas dos benefícios da saúde de andar a pé. Gente, isso aqui parece piada. Por que as pessoas não andam meia hora todo dia? Por que não caminham? Por que não faz ginástica? As pessoas têm que aprender a tirar a bunda da cadeira e andar um pouco. Andar. O cara vai comprar. Essa aqui, só para usar um detalhe, tá vendo essa aqui, ó? O nome dela é Esther. É aquela que falou que déficit não é rombo, não é prejuízo, tá? É aquela que falou que o Correio estava às mil maravilhas. O povo vai de carro, o cara vai na farmácia, vai de carro, o cara, sabe, anda um pouco. Ele tem que aprender que andar faz bem. Andar, o Sandrão vai começar a andar agora, porque eu vou puxar o Sandrão. Agora eu quero te mostrar como que estava na época do Bolsonaro. Etanol 2,99, São Paulo. Esse aqui, ó, 2022, tá? Tem lugar que tá 2,50. Gasolina 4,59. Tava na casa dos R$18. Em cima disso aí, diminuição do ICMS e a venda direta do etanol. Então não foi canetada, foi trabalho dentro do parlamento, no Congresso, a maioria, e deixo claro, toda a bancada do PT no Senado votou contra a redução do ICMS.
Curioso, não esqueçam isso, hein? O PT foi contra a redução dos impostos. Ou seja, o PT foi contra a redução do preço do combustível. Saudade dessa época, né? Quando ele ia pra rua, todo mundo que passava, olha o povo gritando. O PT foi contra a redução do preço do combustível. Saudade, cara. Nós vamos ter isso de novo, presidente. Nós vamos fazer isso tudo de novo, tá? Então, assim, Lula fala que vai tirar os impostos, o diesel dispara, e agora os caminhoneiros estão pensando seriamente em fazer greve geral. Rapaz, eu vou te falar uma coisa. Não tem um nicho da nossa sociedade que causa mais impacto na percepção do governo do que quando os caminhoneiros decidem fazer greve. Quando o caminhoneiro decide fazer greve, os bens, os insumos param de fluir. As veias arteriais da economia brasileira entopem. Então os produtos não chegam ao supermercado, os que chegam muito mais caros. E se aumenta o preço do diesel, aumenta o preço de tudo. Porque tudo chega na prateleira através dos caminhões. São os caminhoneiros que levam, obviamente, usando combustível diesel. E aí o Lula, desesperado, tira o PIS e o COFINS. Mas mesmo assim não vai conseguir abater o aumento do preço, até porque está tendo essa questão lá no Oriente Médio, a guerra lá dos Estados Unidos e do Irã, no Estreito de Hormuz, que passa 20% do petróleo mundial e vai aumentar o preço do barril no mundo inteiro. Você está entendendo? Parece que o universo decidiu ir para cima do Lula. Falou, não, esse cara não pode ser reeleito. Os escândalos, a crise internacional, a crise do petróleo, o Banco Master, a rejeição, a economia, o povo vendo que o dinheiro agora não dá para comprar as coisas que compravam no governo Bolsonaro. Deus está interferindo. Deus botou a mão no Brasil e falou, chega, vamos tirar esse cachaceiro daqui, vamos colocar essa casa em ordem. Vamos começar do começo do dia de ontem. Dia histórico no Brasil, uma sexta-feira 13. Aí realmente, né, gente, não tinha como decepcionar. Sexta-feira já me decepciona, mas uma sexta-feira 13, histórica para o Brasil. Logo cedo, né? Análise. Julgamento do Paquito é o dia D para o Supremo. E realmente, não acho que é só para o Supremo não, viu? Para o Brasil. Aí o dia começava, né? A oportunidade de julgamento de hoje é também uma vitrine para André Mendonça. Relator do caso também medirá protagonismo e força diante da pressão no próprio tribunal e de movimentação política nos bastidores, com a classe atuando para favorecer o Paquito. Assim como Mendonça, o julgamento também coloca em evidência o Fachin. Essa ala, também insatisfeita com a ala política do Gilmar, de Dom Pedro III, de Toffoli, tinha que dar uma resposta para o país. Aí também de manhã cedo, antes do julgamento, vinha o Lauro Jardim. No mesmo tom, o dia D. Sexta-feira 13, o dia D da delação do Paquito. A segunda turma do Supremo vai tirar o Paquito da prisão? O julgamento aí que começa hoje no plenário virtual às 11 da manhã, vai tirar? Eu não acredito. A dúvida movimentou Brasília nesta semana, com grupos antagônicos pressionando fortemente os 4 ministros a quem caberá a decisão: Mendoncinha, Fux, Gilmar e o Cássio. O quinto integrante da corte, Dias Toffoli, desistiu de participar da sessão por motivo de foro íntimo, o que foi entendido por alguns como uma estratégia para que, se ele precisar votar, o resultado seja um empate. Ninguém tem dúvidas de que os votos de Mendonça e Fux serão pela manutenção da prisão preventiva. Estava certo. Gilmar e Cássio, que são as dúvidas, as incógnitas, o resultado foi um empate. O Paquito sairia livre, leve e solto, somente na prisão domiciliar. Dado que os votos de Fux e Mendonça estão certos, a pressão maior se dá em cima do Cássio, tido como mais suscetível a receber pressões dos que querem o Paquito fora da prisão. Lembra que o Cássio foi meio que indicação do Centrão, o mesmo Centrão que deve rodar na delação. Na semana passada, logo depois que Paquito foi preso pela segunda vez, o Cássio chegou a dizer ao interlocutor que seguiria o voto de Mendonça. Mas claro, ele pode ter mudado de ideia. Na hipótese de Cássio topar liberar o Paquito e for acompanhado pelo Gilmar Mendes, conclui-se que o medo de uma eventual delação premiada é maior do que o medo da repercussão desse voto na opinião pública. Se Paquito continuar na prisão, uma delação premiada ganha força. Se ele for dado o direito de voltar para o conforto de sua mansão paulistana, a delação pode nunca acontecer ou demorar mais para acontecer, pois ela pode se tornar inevitável.
Mas, em casa, Paquito terá mais fôlego para esperar que os poderosos contatos que ele construiu atuem para assar a maior pizza da história. Então, inclusive umas matérias ontem do Paquito boxeador, viu? Paquito ontem quase quebrou a cadeia de tanta porrada que deu na parede. Não é piada, não. Inclusive, tem imagens de 2013, nosso Paquito Boxel. Ainda assim, mesmo em casa, mesmo com o acordão sendo articulado, a investigação da PF sobre traquinagens do Paquito, né? Ela continua sendo tocada pela PF. Então é melhor até que ele delate logo, antes que a polícia descubra tudo sem precisar da ajuda dele. Aí o dia ia indo, né? Decisão do Supremo pavimentará delação ou silêncio do Paquito. Quanto à imprensa, né, nas últimas horas, a imprensa teve um papel bacana de cobrar que o certo finalmente ocorresse, né? Se posicionar. Pena que a imprensa não teve essa postura aí na descondenação do Lula. Pena que a imprensa não teve essa postura diante de arbítrios, porque a imprensa também estava reclamando, né, daquela busca e apreensão contra o blogueiro, o jornalista lá do Maranhão. Teve setores da imprensa que chamaram de blogueiros, mas ainda assim defendeu o cara. Outros que trataram como jornalista, que eu acho que é o correto a ser feito. Essa imprensa mais crítica ao judiciário faltou aparecer, né, uns tempos atrás. Mas enfim, todo mundo entendia que o julgamento de ontem não era sobre ficar preso ou não, mas se a delação iria ou não ocorrer. Uma possível delação premiada do Paquito depende apenas do Supremo. Garantem investigadores que acompanham o caso Master. Será que alguém do entorno do Paquito já falou com a Polícia Federal? Porque investigadores é a turma da PF, né? Se a segunda turma da corte mantiver a prisão, em votação nesta sexta, ele firmará um acordo de colaboração. Ninguém nem tem mais dúvida. Por outro lado, se Paquito recebeu o benefício da prisão domiciliar, a tensão sobre o banqueiro tende a arrefecer e uma delação ficará distante. Aí vinha o Rio Gadelha, também do Metrópolis. A escolha difícil do Supremo no julgamento do Paquito. A decisão, segundo integrantes do Supremo, terá como farol a busca pelo cenário menos desgastante para a corte. Eu acho que deveria ter como busca a verdade e a justiça, né? E viu 2 de seus ministros, Copero Toffoli e Chandexon, arrastados para o escândalo. Nos bastidores, magistrados avaliam que o Supremo está diante de uma escolha difícil. Deixar Paquito preso e correr o risco dele delatar 2 ministros da corte com o fígado, ou soltá-lo e tentar controlá-lo na delação. Se mantiver o banqueiro preso, o Supremo preservará a imagem da corte no curto prazo. No médio e longo prazos, contudo, estará contribuindo para avocar o fechar da delação com a PF. E aí, se o Paquito resolver entregar alguém do judiciário? Eita, rapaz. Caso o Supremo soltasse o Paquito, não aconteceu, a aposta é que o tribunal comprará desgaste ainda maior com a sociedade. Ao mesmo tempo, entretanto, ajudará a diminuir a pressão por uma colaboração premiada. A avaliação de ministro é que solto, o Paquito tenderia a não fechar a delação. E se decidir falar, fecharia a colaboração com a PGR. Faz com jeitinho. Manda ele para casa, a gente pede lá pro Gonê fazer uma delação daquele jeitinho, sem pegar ninguém. Só uns piabinhas aí que não conta para nada. Né? Seria mais fácil de controlar o Paquito. Aí, logo cedo também, o Fachin soltou notinha, né, via Caio Junqueira. Acho que o Caio Junqueira disse isso aqui que contaram pra ele, né? Você tem certeza que foi o próprio Fachin que falou? Tá na primeira linha, né? Olha, a interlocutores, Fachin vê caso de Paquito como ponto de inflexão. Aí na primeira linha, ó, Fachin disse a pelo menos um interlocutor, a pelo menos uma pessoa. Ó, se ele for pelo menos uma pessoa, ou o Caio Junqueira falou com o Fachin, ou o Caio Junqueira falou com essa pessoa. Basicamente falou com o Fachin, né? Então, assim, o Fachin soltou a nota logo cedo. Utilizou a imprensa contra os seus colegas. E também já na tentativa do próprio Fachin de tentar se blindar. Vai que o Cássio e o Gilmar ambos votassem para soltar o Paquito. Aí falou, ó, a minha posição era apoiar o Mendonça. Enfim, né? Fachin foi pelo menos uma pessoa que falou pro Caio Junqueira, na véspera do julgamento, que vai decidir se soltar ou não o Paquito, que a sessão será um ponto de inflexão para a corte durante a maior crise de credibilidade de sua história.
A leitura do Fachin é de que, se a segunda turma for manter o Paquito preso, a corte conseguirá, pelo menos, estancar a crise. Se a decisão for pela soltura, a crise envolvendo o Supremo deve se aprofundar. A aposta na corte, especialmente entre aliados do ministro André Mendonça, é de que o placar deverá ser 3 votos favoráveis à prisão e um contrário. Até o momento está 3-0. A gente não sabe como é que o Gilmar vai votar. Tá dando tempo. Tá dando tempo, né? Vamos ver o que o Gilmar vai fazer. Vai pedir vista. Vai pedir vista, Gilmar? Vai ficar embalando? Vai dar? Melhor resolver logo, viu, Gilmar? Nesse sentido, votariam pela manutenção, além de Mendonça, Fux e Cássio. O divergente seria Gilmar Mendes. Pelo menos 2 interlocutores de Mendonça relataram à CNN que Cássio finalizou que votaria pela manutenção da prisão, mas no final da quinta, dia 12, havia receio de que a pressão do Centrão pela soltura do Paquito poderia fazê-lo votar pela soltura do banqueiro. Advogados diretamente ligados ao Paquito avaliaram à CNN que a soltura ou permanência dele na prisão impactará não na decisão de delatar, mas o alcance da delação. Então o Paquito estava convicto: eu vou delatar. Solto com a PGR, no jeitinho, no dengo, né? Sem entregar ninguém. Se eu ficar preso, eu entrego todo mundo. Se for mantido em presídio de segurança máxima, um dos mais rígidos do Brasil, ele tenderia a entregar tudo o que ele sabe. Se for para prisão domiciliar, ainda assim foi uma delação, mas no dengo, né? Dado o interesse de parte do Supremo para que haja uma delação, a possibilidade de que, caso o julgamento se caminhe para a soltura, algum ministro peça destaque, na prática, né, vista do processo, isso obrigaria Gilmar a suspender o julgamento e transferi-lo para o plenário físico. Espera aí, vamos ver como é que o Cássio vai votar. Se o Cássio não votar a favor, pede vista. Vamos levar para discussão no plenário físico e tentar constranger. Vamos constranger. Ver se Gilmar Mendes, na TV Justiça, junto com o Cássio, vão querer chegar nesses pormenores. Antes de chegar no julgamento, tem mais 2 coisas. Estou falando que a imprensa teve um papel importante de colocar pressão no judiciário para fazer a coisa certa, mas calma lá, nem todo mundo. A Andresa Matais, que nunca se move para defender nenhum bolsonarista de injustiças, se deu o trabalho de escrever essa porcaria. Deixem o Supremo decidir sobre prisão do Paquito em paz. O caso do Paquito ganhou dimensão tal que qualquer pessoa que acompanha um político, ou mesmo sites de fofoca, já viu falar dele. A sensação é que nessa sexta o país inteiro vai parar, como acontecia antigamente com o último capítulo das novelas, para assistir ao desfecho. E com quase todo mundo torcendo pelo mesmo final, não foram raras as vezes em que autores mataram o vilão apenas para atender ao desejo da audiência. Sob esse mesmo clima de vigília, o Supremo vive hoje o seu dia decisivo. Se contrariar o senso comum e mandar o Paquito de volta, né? Soltar o Paquito, os ministros da segunda turma se tornarão alvo imediato da fúria coletiva. Se fizerem o contrário, serão alçados à condição de heróis. Não é difícil de entender o porquê, né? Opinar faz parte do jogo democrático. O problema é que o preço de uma corte que decide sob pressão e não por convicção é alto e já pagamos por ele em vários momentos da nossa história recente. Eu acho que se soltasse o Paquito era exatamente por pressão. Pressão de delação. Pressão do Centrão. Porque na técnica o Paquito ia ficar preso. A gente vai chegar lá na técnica. Pra você ver como esse texto da Andresa Matais é uma porcaria. Já chegaremos lá. O judiciário não escreve novelas. A caneta de um ministro interfere na vida real. Sejam garantistas ou punitivistas, juízes têm um dever simples e ao mesmo tempo difícil: seguir a lei, examinar os argumentos da defesa e cumprir a função para a qual foram investidos. Não à toa a deusa da justiça tem os olhos vendados, representando que ela não vê a quem julga, focando apenas nos fatos e argumentos. Fala isso aí, Andresa, para o Alexandre de Moraes. Fala aí para ele. Quando reuniu uma das maiores estrelas da música para gravar We Are The World, Quincy Jones colocou um aviso na porta do estúdio: deixe seu ego lá fora. A confecção e instalação dessas placas nas entradas dos tribunais seria bom uso de dinheiro público. Seria. É tipo aquela placa, né, Andresa? Não mije no chão, que o povo bota no banheiro. Mulher nunca deve ter visto, porque normalmente é no banheiro masculino, né? Aí eu te pergunto, tu acha que funciona?
Não mije no chão. Ah, o cara mija no chão até parece estar ofendendo. Tá? Eu não mijo no chão em minha casa, botou essa placa aqui pra quê? Vou mijar no chão agora de propósito. É tipo isso, né? Tem que botar um tribunal. Deixa o seu ego lá fora. Para começar a rebater a Andressa e mostrar que o jornalismo do Brasil até tenta, mas sempre tem esse ranço, Walter Marovitch, ex-desembargador. Acho que ele pode falar um pouquinho mais da técnica, né? E aí, ele pode até responder a Andressa Matais. Começar a respondê-la. A resposta final fica a cargo do Mendonça. Ali, ó. Pesadíssimo. Marovitch afirma em tom de desabafo que se a decisão do Supremo não for unânime pela manutenção da prisão, rapaz, pode fechar o Supremo. Pode fechar. Mas com a Andressa Matais, não. Deixa o Supremo decidir. Deixa o Supremo em paz. Então, se a decisão do Supremo for outra que não unanimidade, olha, podemos fechar o Supremo. Ai, Mayrod, pegou pesado com essa frase aí. Ele deve ou não deve ficar preso? Olha, se ele não ficar preso, vai ser a vitória do crime, dos gangsters. E não é de qualquer gangster. É gangster que adota um modelo mafioso de intimidação. Tem prova provada de que ele usava e mandava, tinha um agente, tinha um súcubo, um dependente para realizar atos de intimidação. Isso está provado. Ora, fora o potencial dele, a força que ele teve. Veja que ele chega em 2 ministros do Supremo, pendura 2 ministros do Supremo, tem contatos com o Mota, frequentava o presidente da Câmara, frequentava festas, teve um jantar privado depois que o Mota foi eleito presidente. É um sujeito influente, um sujeito que construiu uma rede, até uma rede usada para desinformação, um sujeito que tentou até intrometendo-se no Tribunal de Contas, tendo um ministro que estava pendente para o seu lado, tentou reverter até essa liquidação. Um sujeito poderoso, potente, um gangster, não pode ficar aí livre de uma custódia fechada. Se o Supremo Tribunal Federal já decidir e tiver aí divergência, não for uma votação unânime, já será uma coisa preocupante, uma proteção a bandido, então, que é revelador de influência. Se vai falar, não, vamos manter a medida cautelar, ou seja, uma medida acautelatória, mas vamos adequar, vai ser outra barbaridade. Não vai se fazer uma adequação prêmio. Então, olha, vai sair de um regime fechado e vai para o lar docilar. E olha que a residência dele, em termos de prisão domiciliar, vai ser que nem colocá-lo no palácio, vai ser prêmio. E aí não se trata de adequação, vai se tratar de inadequação. Ou seja, um sujeito com esse grau de periculosidade, com esse potencial corruptor que ele tem, com esse potencial econômico que ele ainda tem, porque ele deixou em situação desesperada aqueles que botaram dinheiro na mão dele. Agora, ele não jogou isso tudo para o ar. Evidentemente que ele tem ainda um forte potencial econômico corruptor. Não dá para pensar em Supremo Tribunal Federal, em alta corte, prestigiando o bandido gangster desse estamento, desse potencial. Então, se a decisão do Supremo for outra que não unanimidade, olha, podemos fechar o Supremo. Ai, Mayrod, pegou pesado com essa frase aí. Calma. Não tá fácil. Fechar no sentido de que ele não vale pra nada. Eu entendi. Vamos mandar força. Mas você sabe que... Se trata de golpe. Não vai. Olha, esse é o escândalo do momento. É o escândalo do escândalo. Como é que se vai dar um tratamento outro? Veja, o princípio da necessidade. Há necessidade de uma cautela, de uma medida cautelar? Sim. E qual delas, tendo em vista o quadro que ele mostrou? O momento atual mostra que não tem periculosidade. Mostra porque ele não tem, porque ele está preso, ele está incomunicável, só por causa disso. Mas segundo Andressa Matais, não, deixa lá o Supremo decidir. Ai, viu? Daqui a pouco aparece a Andressa Matais na conversa do Paquito. Ela tá muito preocupada, viu, com ele preso. Tá com medo da delação, Andressa? Olha a sua vida aí, viu? Aí começou o julgamento, às 11 da manhã. E com 50 minutos de jogo, já tava 3-0. O time do Mendonça.
Supremo tem maioria para manter o Paquito em presídio de segurança máxima em 50 minutinhos. Sobrou nada pro Gilmar, viu? Mendoncinha abriu a votação às 11 e foi acompanhado integralmente pelo Fux e pelo Cássio. Resto do voto do Gilmar. Falaremos daqui a pouco do voto do Gilmar. Tu não vota até o momento. Andresa Matais. Nunca mais faço o que você fez. Mendonça agiu para evitar derrota e manter a prisão do Paquito. Antes do início do plano virtual, às 11, Mendoncinha compartilhou com os colegas a representação da PF e documentos que embasaram a decisão. O inquérito está sob sigilo. Havia o receio de que a pressão externa, incluindo políticos do Centrão, pudesse favorecer a soltura do Paquito para evitar um eventual acordo de colaboração premiada. Na avaliação de interlocutores da corte, a repercussão negativa de uma eventual soltura do Paquito também pode ter contribuído para o Supremo formar a maioria logo após o início do julgamento. Só que não foi só isso que o Mendonça fez. Mendonça citou decisões dos próprios colegas da segunda turma ao votar para manter o Paquito preso. A decisão do Mendonça foi bem fundamentada, uma decisão longa, citando assim, acho que foi em torno de 12 pontos, eu acho, porque o Paquito merecia ficar preso. E além disso, ele falou, Gilmar, Cássio, vou botar aqui pra vocês, viu? Vocês lembram do que vocês fizeram em verões passados sobre manutenção de prisão preventiva? Vou colocar aqui, viu, o que vocês aprontaram. A estratégia do Mendonça deixou esses colegas com a obrigação de recuar das próprias decisões em um eventual voto divergente. Fala do Mendonça, jogador de xadrez. A Daniela Lima também fala sobre isso. Com prisão mantida, cresce chance de delação do Paquito. Essa é a manchete, mas o texto. Daniela Lima apontou que a decisão de manter o Paquito também é fruto da pressão pública feita sobre o Supremo e, além disso, segundo ela, a decisão assinada pelo Mendoncinha era inderrubável. Agora tem que botar 4i, né? Que era o quê? Era imorrível, incomível, imbrochável, inderrubável. Agora é 4i. Pronto. Confirmou-se a predição dos criminalistas de que a ordem de prisão do Mendoncinha, costurada com muito detalhe, no dengo, na técnica, para mostrar, escandalizar mesmo com os diálogos captados, para mostrar a gravidade dessa estrutura que ele montou, transformou essa decisão em uma decisão inderrubável, pela pressão pública mesmo, inclusive, que se formou em cima do caso. Já podemos agradecer a Jair Messias Bolsonaro. Já podemos falar que nada do que está acontecendo no Brasil neste momento estaria acontecendo se não fosse graças a Jair Messias Bolsonaro. São exatamente os dois indicados por Bolsonaro, junto com o voto do Fux, e estão garantindo aí que o Paquito vai delatar. Pelo menos é a forte tendência, né? Obrigado, Bolsonaro. Obrigado. Aí fica um monte de idiota. Ai, Lula e Bolsonaro são iguais. Cadê a turma do voto nulo agora? A turma do voto nulo tinha que ficar calada. Não podia falar um ai do Brasil. Não podia nem reclamar. E colocaram o Lula no poder. O Flávio Dino não estaria no tribunal. Nem o Messias. O Messias ainda nem entrou, né? Mas talvez entre. Talvez não. Mas o Flávio Dino não estaria no tribunal. Era só ter elegido Bolsonaro. Mas não adianta, porque o povo é teimoso. Eu acho que o caso Master, explodindo desse jeito, o Bolsonaro presidente, tu acha o quê? Tu acha que Bolsonaro ia estar agindo igual a Lula? Tentando colocar panos quentes? Blindar Guido Mantega, Lewandowski, explicações atabalhoadas, indefensáveis? Era tão simples ter resolvido isso. Era só ter apertado o 22. Aí vai. Manutenção da prisão do Paquito eleva tensão e expectativa de delação. Aí foi o assunto do dia. Aquela tensão foi substituída por uma euforia. Aquele sentimento, rapaz, será que agora vai? Será que agora os membros do regime serão derrubados? Não sei se vai, não sei se vão, mas... né? Acho que dá pra comemorar, né, gente? Depois a gente pode até se frustrar, mas vamos comemorar pelo menos um dia.
Essa avaliação já ocorreu nos bastidores nas horas que antecederam a abertura do plenário virtual, tanto na visão de advogados que acompanham o caso, quanto de integrantes da própria corte, ouvidos pela CNN, que o Paquita delatar. Nos bastidores, advogados e ministros reconhecem sob reserva que há forte pressão política relacionada ao caso. As menções aos ministros Toffoli e Dom Pedro III jogam um papel determinante nesse cenário. Mas é fato que, desde a liquidação do banco, o movimento já era intenso em Brasília, dada a ampla rede de contatos e influência de Paquito na capital federal. É recorrente entre ministros do Supremo e advogados de defesa ouvidos pela CNN a alegação de que, ao permanecer na prisão, as possibilidades de defesa do Paquito se tornam cada vez mais estreitas, já sendo especulada nos bastidores, inclusive, uma eventual mudança no quadro de advogados do banqueiro, caso a colaboração se torne de fato a primeira opção. E a gente falou isso daí ao longo de toda a semana. Presta atenção os advogados. Se os advogados mudarem, é porque ele vai delatar. E não deu muito tempo, não, os advogados começaram a mudar. Quem trouxe o furo foi o Caio Junqueira. O primeiro jornalista a falar que a equipe de advogados sofreu uma mudança. Chegaremos lá. Aí começam nas primeiras notas pós-julgamento. Investigadores apontam que Paquito delatará após nova decisão do Supremo. Tem festa lá na Polícia Federal, não na ala lulista, lá da DIP, que queria estar com esse inquérito na mão. O Andrei deve estar preocupado, Lula também. Mas interlocutores do banqueiro já sinalizaram à corte a disposição do Paquito em aderir a um acordo de colaboração. Mendoncinha... Estamos aqui, viu, Mendonça? Quiser me soltar aí, viu? Posso contar tudo que eu sei. E aí tá ali, 7h35 da noite. Tava em live com a turma ontem, batendo papo. Aí o cara falou, quem? O advogado lá, ele botou o nome completo, né? José Luiz de Oliveira Lima sumiu. Eu falei, uai, esse não é o Juca? O advogado Braga Neto? Ele mesmo. Vorcado troca de advogados e abre caminho para a delação. Eu gostei até entender por que ele tinha que trocar de advogado. Tem gente dito nos últimos dias, né, que o advogado dele, o Pierre Bottini, é petista. E o outro, Podival, muito ligado também ao Supremo. Mas tá ali, ó. Paquito trocou de advogado, sai o Bottini, entra o Juca. Nos bastidores, a troca é um sinal do que o Paquito deverá fazer uma delação. Aí, depois vem um complemento. Advogado que deixou a defesa do Paquito tem clientes que podem ser delatados. Aí é conflito de interesse, né? Como é que tu vai ser advogado ao mesmo tempo do Paquito e dos alvos? Ele vai ganhar muito mais dinheiro, né? Porque imagina quantos alvos, quantas cabeças o Paquito pode entregar. Se tu fosse advogado, ia querer ficar com os réus, que é o tempo todo, né? Um recursozinho, um dinheirinho para advogado, vários réus ao mesmo tempo, ou tu ficar só com o Paquito? Eu ficaria com o Paquito, porque eu estaria do lado certo da história. Um fator determinante para a saída do Bottini seria o potencial conflito de interesses, já que o advogado possui entre seus clientes figuras do Centrão que poderiam ser citadas em eventual delação do Paquito e figuras do PT. O criminalista também teria restrições ao Instituto de Colaboração Premiada, porque a turma do Prerrogativas não curte muito isso. Outro advogado do caso, Roberto Podival, também pode vir a deixar a defesa. Segundo apurações de Junqueira, Podival manter relação de amizade, uma amizade muito bonita com Dias Toffoli. E seria outro potencial nome a ser mencionado caso uma delação se concretize. Sobrou nada pro Toffoli, velho. Deixa eu ver só se eu acho que é uma notícia, que eu sempre cito ela. Olha. Pier Paolo Bottini, Prerrogativas, apartamento. Eu acho que é essa aqui, acho que eu já achei. Deixa eu ver essa notícia aqui. Vai. Não tá aparecendo o texto. A matéria tá sem texto. A matéria da Folha de São Paulo, que viagem é essa? Deixa eu abrir assim, peraí que... Ah, tá. Agora acho que vai. Pronto. Anota essa aqui, ó. Daniele Franco, petista, ministra do Lula, participa de roda de conversa com intelectuais e advogados do Banco Master e do Prerrogativas e petistas em São Paulo. A gente poderia atualizar, né, Mônica? Essa manchete. O evento foi promovido pelo Prerrogativas.
É daqui, né? O evento foi organizado pelo Prerrogativas, coordenado pelo Marco Aurélio Carvalho e pelos anfitriões. Quem? O advogado de Daniel Vorcaro, ou melhor, o ex-advogado Daniel Vorcaro, Pier Paolo Bottini. Fala dele, descaradinho. Olha aqui, ó. Aquele petista que tá sempre na Globo News, ó. Esse aqui, ó. Respeita o petista. Os petistas. Os petistas tiveram que correr, rapaz. Deixa eu ver quem mais, né? Quais os outros petistas que estavam presentes? Lu Nazaratini, do PT, estava nessa linda festa. Quem mais estava cá? Diretora do Observatório da Branquitude. Rapaz, é muita democracia, rapaz. É muita democracia. Internacionalista. Maravilhoso. Quem mais tá aqui? Quem é esse? Ana Torg. Mas tá lá. Festinha, pá, do Bottini. O Bottini é festeiro. Esse era o advogado do Paquito. Petistão, né? Petistão. Saiu petista, Bottini. Ei, Lula. E agora, Lula? Tem que vender do jeito certo, pô, a história. Aí o Escostegui, amigo do Paquito, chama o Juca. Juca, como é conhecido advogado, né? Como é o nome dele completo? José Luiz Oliveira Lima. Eu não sei porque Juca, né? Pra mim não combina. Não sei de que tiraram o Juca, né? De José pra Juca, mas tudo bem. Deve ser Zé, né? Já chamar o Zé. O Zé, igual Juca. Juca, como é conhecido, tem ótimas relações na PF. Experiência em casos difíceis e habilidade para negociar um possível acordo de colaboração de seu novo cliente. O criminalista também não possui conflitos com outros clientes, caso a delação se confirme como principal estratégia da defesa. Segundo duas fontes a par do caso, e uma terceira, próxima ao Paquito, ele já se convenceu que sua melhor estratégia é tentar construir um acordo que lhe permita minimizar os danos a ele e sua família. O cunhado dele tá preso ainda, viu? O Zétel. Tão significativo quanto a entrada de Juca é a saída do petista, lulista, amiguinho, membro do Prerrogativas, batedor de cartão da Globo News, Pier Paolo Bottini, o petista. Tem que reforçar. O advogado lulista do Vorcaro saiu e já defendeu nomes como Nelson Tanuri, políticos proeminentes do Centrão, amigo de petista, que faz para petista. Ou seja, Pier petista, como é chamado criminalista, teria conflitos difíceis de serem contornados a se confirmar decisões de tentar uma colaboração. Aí vem a Mônica Bergamo. Eita, o vídeo de uma petista como ela é bom, viu? Vorcaro tem novo advogado e partirá para a delação premiada. Inclusive, a matéria do Bottini é da Mônica Bergamo, viu? Olha lá, ó. Mônica Bergamo, fala dela. Fala dela, a colunista de fofocas do PT. O ex-banqueiro já aventava a hipótese de delatar antes mesmo de ser preso há 2 semanas. Ele aguardava o julgamento, né? Que podia rever a decisão, ver se ele seria solto. Ia tomar a decisão final, né? E aí ficou preso, né, pai? Ficou preso. Desde preso. E o Gadelha, chato pra boneco, já pegou o telefone de noite pra ficar enchendo o saco do Juca. Juca! E aí? Paquito vai ou não vai delatar? Novo advogado de Paquito se pronuncia e diz que delação é meio de defesa. Já gostei. Conhecido no meio jurídico como Juca. Ele assumiu, ligou aí e falou que assumiu a defesa do Paquito. Em rápida conversa por telefone, ele evitou contudo cravar já agora e o Paquito fechará uma delação premiada. Assumiu o caso hoje, ponto. Limitou-se a dizer, após insistência do Igor Gadelha, cara chato, sabe, insistente. Ô Juca, conta aí, vai ou não vai delatar? Enfim, né? O Juca lembrou que já deu uma série de entrevistas dizendo que acha a colaboração premiada, né, é um meio de defesa. E já participou, né, de delações no passado. Aí vem o nosso Lauro Jardim, jornalista de estimação do André Esteves. Troca de advogado marca o início do processo de delação premiada. Anunciada a mudança na defesa do Paquito com a saída do Podival. E o Lauro Jardim está cravando também que o Podival, amigo do Toffoli, amigo do Xandexon, está indo embora. E o Bottini, lulista, do caso, enfim, entrada do Juca. Significa que o banqueiro deu ok para início
de fato de uma delação premiada. Uma delação que, se for para valer, vai abalar a República. Aliás, para ser aceita, o Paquito terá que entregar muito de material que não falta. Peguei o telefone para colher impressões. Do que eu colhi de impressões ainda de noite, amanhã eu devo ter mais informações, mas o que eu consegui colher de noite é o seguinte, que só entregar um figurão do Centrão, pouco, até porque a PF já poderia até ir para cima. Para a delação realmente valer, tem que ser para valer. Valer valendo. Não é coincidência que a troca de advogados tenha acontecido horas depois do Supremo ter decidido manter a prisão preventiva decretada na semana passada pelo Mendoncinha. O julgamento de hoje foi uma espécie de senha para que a delação seja negociada. Delação do fim do mundo acende alerta máximo em Brasília. A imprensa está tentando, sabe, criar uma euforia no brasileiro que as coisas vão dar certas e eu estou gostando. Aí tá ali, né? O Brasil vive um novo momento pré-Lava Jato. Segundo o Robson Boninho do Radar, o clima em Brasília lembra o estágio inicial da Lava Jato, quando as investigações começaram a revelar conexões entre empresários, políticos, autoridades. A diferença, segundo ele, é que agora o escândalo já nasce em um ambiente de profunda desconfiança institucional. Em um novo Brasil, as pessoas estão acompanhando a política muito mais de perto. E sabe que o Bottini, advogado lulista, amigo do Lula, né, dos ministros do Lula, saiu do caso. E o Lula, né, ficou aí sabonetando sobre o escritório do Lewandowski, né, ter sido contratado pelo Master, sabonetando aí pelo Guido Mantega, se encontrou com o Paquito, né, Lula, e não esqueceu de guardar registro. Agora é meio diferente. Bem diferente. Para fontes ouvidas na capital, a crise atual expõe um problema estrutural. A percepção de que dinheiro e influência permitem que certos personagens se movam acima das regras. Por que o eventual delação preocupa tanto? A possibilidade de colaboração premiada do Paquito preocupa autoridades porque o banqueiro teria reunido ao longo dos anos relações e registros envolvendo figuras influentes. Pessoal. Muitos em Brasília afirmam que ele se preparava para o pior e teria guardado informações sensíveis sobre políticos e autoridades. Isso cria um dilema. Ao mesmo tempo em que a prisão aumenta a pressão para que ele delate, as condições do presídio dificultam a negociação de um eventual acordo com seus advogados. O Supremo virou o principal alvo da crise? Bom, embora o caso tenha potencial para atingir diferentes setores da política, analistas avaliam que o Supremo acabou se tornando o principal foco do desgaste institucional. A investigação envolve relações do banqueiro com integrantes da corte, incluindo Dom Pedro III e o Toffoli. Nos bastidores, a pressão para que o presidente do tribunal, Fachin, adote medidas mais duras para preservar a credibilidade da instituição. Análise: Mendoncinha encaminha delação do fim do mundo do Paquito. O pessoal tá gostando, né? Fim do mundo. Tomara que seja mesmo. A maioria formada nessa sexta é uma vitória incontestável da ala da corte que se preocupa com a própria imagem. Ou seja, Mendonça... Bom, a priori teremos 5 pessoas, né? Mendonça, Cássio, Fux, Fachin e Carmen Lúcia. Do outro lado tem 6 ainda. Não é maioria. Esse grupo é liderado pelo Fachin e tem ao seu lado o André Mendonça. Juntos, conseguiram derrotar a parte expressiva do establishment político nos 3 poderes, que torceu, e mais do que isso, operou para que o Paquito fosse solto, com o objetivo de esvaziar as chances de uma delação. No entanto, é importante ressaltar, Fachin e Mendonça venceram uma batalha, mas a guerra ainda está em curso. Ele atingirá seu ponto máximo de tensão quando o Paquito decidir falar e delatar figuras dos 3 poderes. Dos 3, viu? 3. Executivo, Legislativo e terceiro poder. O poder intocável, impronunciável, e torceram e agiram para que ele fosse solto. E aí, a análise, acho que eu mais gostei do resultado sobre esse duelo de forças dentro do Supremo, foi lá Brígido do Estadão. Julgamento sobre o Paquito aponta para crescimento de Mendonça e perda de poder de Dom Pedro III no Supremo. Que coisa, viu? Em menos de 1 hora, a segunda turma formou maioria. Dos 5, 3
2 concordaram com o Mendonça, o Mendonça é um dos 3. Enfim, que deu seu primeiro voto, confirmando a delação semana passada. Toffoli também está na segunda turma, mas se declarou suspeito. Vocês já sabem essa história. Resta o voto do Gilmar. Temos que observar o voto do Gilmar. Nos bastidores, especulava-se que ele votaria pela revogação da prisão ou a favor da transferência do Paquito para o regime domiciliar. Seja qual for o posicionamento de Gilmar, o placar 3-1 ou 4-0 legitima o estilo adotado pelo Mendonça na condução do caso depois que Toffoli deixou a relatoria. O novo relator desfez algumas medidas tomadas pelo Toffoli ao dar mais autonomia à polícia, mais autonomia para o COAF. Mendonça também liberou o conteúdo do aparelho do Paquito para a CPI do INSS. A decisão resultou no vazamento de conversas, inclusive mensagens trocadas com Dom Pedro III. Os diálogos indicam que o ministro conversou com o Paquito no dia da primeira prisão dele, em novembro do ano passado. A revelação devolveu o Supremo para o centro da crise do Banco Master. Integrantes do tribunal consideraram um caso grave. Por outro lado, um lado do tribunal mais ligado a Dom Pedro III prefere primeiro conhecer o conteúdo das mensagens para evitar julgar o colega de forma precipitada. A votação, iniciada ontem, que ainda não acabou porque o Gilmar ainda não votou, da vitória do time do Mendonça. Ao menos, na segunda turma, ele conta com o apoio da maioria para seguir o estilo adotado nas investigações, ainda que isso afete ministros do tribunal. A manutenção do Paquito atrás das grades pavimenta o caminho para uma delação, com chance de respingar em integrantes da corte. Aí veja. Após o vazamento das mensagens, Gilmar Mendes criticou a divulgação de diálogos íntimos do Paquito com sua namorada, Martinha. O ministro não mencionou, no entanto, as mensagens destinadas a Moraes. Agora que está o grande ponto. O voto a ser dado pelo Gilmar Mendes, não sei que dia vai ser o voto do Gilmar, vai revelar se ele continua no time de Dom Pedro III ou se soltou a mão do colega. E, a depender do voto do Gilmar também, tem que ficar de olho, pode ter alguma pegadinha de algum caminho, solução, para quem sabe ser utilizado lá na frente. Isso eu já ouvi nas últimas horas, colhendo informações. Mas um 4-0, aí fica meio feio, viu? Um 4-0, dificilmente o Gilmar vai deixar alguma porta aberta para lá na frente a democracia vencer. Se for 4-0, se for 3-1, vai ficar daquele jeito, né? E aí talvez o Xandexon tem que começar a se preocupar, viu? 4-0, com o voto do Gilmar, resta saber. E aí? 4-0, as condições aí de vitória da democracia ficam reduzidas. Mas calma que não só teve isso no dia de ontem. Tiveram mais coisas. Paquito vai para a ala da saúde para preservar a integridade física, né? Na prisão. Vai vendo. Tu vai ver como essa matéria não condiz com a realidade. Não toda, né? O fato aconteceu. Ele realmente foi para a ala da saúde. E você vai entender porque ele foi para lá. O Paquito é boxel. O Paquito foi transferido da cela de isolamento para a ala da saúde. Ainda isoladinho, a nova cela tem entre 7 e 8 metros quadrados. É pequeno, realmente, né? É um negócio assim, para um cara de mais de 1,90 m. E é monitorada por câmera 24 horas por dia, com exceção do banheiro, né? É pra não cagar em paz, né? Também há um vidro que separa a cela da área dos profissionais de saúde que observam o Paquito de forma ininterrupta. Policiais ouvidos pela reportagem dizem que a transferência foi realizada por causa do sicário. Será que foi só por isso? Que atentou contra a própria vida. Será que só foi por causa disso? Ontem, relatos de moradores no Tocantins é que o chão estava tremendo. Em Tocantins. De tão forte que é o Paquito. É o Chuck Norris brasileiro. Mas calma, ó. A ação é para preservar a integridade física do Paquito. Pessoas próximas a ele dizem que ele está bem, tranquilo, sem intercorrências na saúde e confiante que será solto. Vai. Confia. Tô bem. Tô só tremendo aqui, meu virando a pressão, sei lá, 18/15, mas tô bem. Tô bem. Na medida do possível, quase infartando. Olha lá, ó como ele tava bem de cabeça.
Paquito se machuca esmurrando a parede na cadeia e troca de advogado rumo à delação. Tranquilo demais, né, velho? Isso porque ele estava bem. Imagina o Paquito mal da cabeça. Bem da cabeça, pessoas no Tocantins sentiram o chão tremer com os murros do Paquito. Paquito só... Aí você agora entende por que rasparam o cabelo dele? Se ele tivesse com o cabelo dele, a prisão tinha caído. O nosso Sansão foi enfraquecido. O nosso Sansão ia fugir da prisão ontem. Aí cortaram o cabelo dele foi cortado para ele não derrubar a cadeia. Rapaz, agora eu entendi. Agora, Paquito, eu fiquei chateado pelo cabelo, mas agora eu entendo, cara. Foi necessário pra gente tentar te conter, cara. Tu é muito forte. No mesmo dia que a maioria dos ministros do Supremo decidiu manter na prisão, o Paquito precisou receber atendimento médico depois de passar por um surto em que machucou as mãos ao esmurrar as paredes da cela. Interlocutores da defesa do banqueiro relatam que ele chegou a gritar. Olha, isso aqui é bom. Nomes de políticos e autoridades que tiveram relacionamento financeiro com ele. Relacionamento financeiro, viu? Quem é que teve relacionamento financeiro com o Paquito? Conta pra mim. Fala aqui no meu ouvido, vai. Fala aí, eu quero ouvir. Bota nos comentários. Já começa com A, né? O nome mesmo. Rapaz. Ô, bicho. Se tem câmera, né? Caraca, velho. Sério, esse vídeo seria impagável. Tu já pensou? Se vazasse esse vídeo? Se bem que tá falando que tem câmera na região da área de saúde, né? Não sei se no quarto dele tinha. É pensar aí, gente, se tiver o vídeo, né? Nem que seja de fora da cela. Só pra gente ver os gritos, ele gritando lá. O quê? Continua aí, o resto do nome, vai. Dando burro na parede. Eita, velho. Tô gritando, viu? E neste momento não estaria atuando em seu favor para tirá-lo da prisão. Fulano, venha me tirar da cadeia! Rapaz, esse vídeo seria impagável, viu? Ave Maria, velho. Que Deus... Tomara que exista esse vídeo, né? Eu acho, não sei se nessa região que ele tá sendo monitorado. Mas se existir, que Deus toque a mão aí de um boca aberta, sabe? Vazador oficial da República, porque o Brasil precisa dessas imagens. Tô nem aí pra vida particular do Paquito, me perdoa. Eu quero saber quem foi que ele citou. Eu quero os nomes na minha mesa. Você aí conheceu algum carcereiro de lá? Vai lá, pô. Vê se vocês não conseguem descolar esse vídeo aí. É interesse nacional. Isso porque ele estava bem da cabeça. E aqui, ó. Olha lá. Eu fiz uma postagem... Eu nem lembro quem foi, velho. Eu vi uma pessoa que achou isso daqui e postou nas respostas de um tweet que eu fiz.